Da tribuna, vereador Caleb Garbim, da Velha Arena. do Cristo Redentor. Da Velha Arena. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores presentes aqui também, a toda a população caxiense que nos assiste e acompanha nesse instante, pela TV Câmara, pelas redes sociais aqui da nossa casa. Aproveitar a oportunidade aqui do meu primeiro grande expediente nesse início de legislatura para fazer um resumo daquilo que nós temos feito enquanto vereador na nossa cidade neste momento inicial, hoje completando aí 37 dias, salvo engano, de vereança, né, desde o início de janeiro. Muito embora, como todos os colegas aqui, ninguém chega aqui e começa a trabalhar no dia 1º de janeiro, né? Todo mundo já tem uma história prévia que o traz para esta casa, mas eu gostaria de dar ênfase nesse tempo oportuno que nós estamos aqui na condição de vereador. Desde o dia 1º de janeiro até o dia 5 de fevereiro, nós já protocolamos 45 indicações, e essas indicações aqui, elas dizem respeito a várias áreas, dentre elas poda de árvores, recapeamento asfáltico, instalação de rede elétrica e também de rede de água, da mesma forma como a manutenção de sinalização de trânsito, patrulhamento e cascalhamento, especialmente em áreas do interior, manutenção do passeio público, desobstrução também de bocas de lobo, conserto de muros, instalação de parada de ônibus, dentre tantas outras coisas para as quais a população nos colocou aqui, e, obviamente, a atividade parlamentar não se restringe a fazer indicações, né? Nós estamos aqui, como já foi dito algumas vezes nesta casa, para falar, deliberar, votar, discutir projetos de lei em benefício da sociedade caxiense. E da qual também me refiro, aproveito para agradecer os 2.336 votos, porque o 7 foi meu, né, vereador Iago? Viu o senhor falando isso outro dia, né? O 7 foi o meu, então 2.336 votos que nos foram confiados pela população caxiense. E como lema, já comentei com a nossa equipe, inclusive no gabinete, o nosso lema no mandato são duas coisas simples: honrar a Deus e servir as pessoas. Eu creio que o dia que nós não estivermos fazendo uma destas coisas, a gente perde a função, perde o motivo de estar aqui. E não só por ser um cristão, obviamente, um cristão evangélico, assim como o vereador Pedro Rodrigues, vereadora Daiane Melo também, e talvez algum outro vereador que eu desconheça, mas porque isso é um princípio de vida, né? Nós sabemos que toda autoridade dada a um homem, ela vem do próprio Deus, que é a suprema autoridade do universo. Então, eu acho que nada mais justo que nós atribuirmos a Deus a função que nos traz, a função que nos permite estar neste lugar. Além disso, também, colegas vereadores, população caxiense, nós fizemos algumas visitas em loco, em alguns bairros da nossa cidade, dentre os quais eu destaco aqui a região sul, o bairro Monte Carmelo, Arcobaleno, o bairro Glória, também o Santos Dumont, aeroporto, aquela região que, inclusive, enfrenta problemas ainda oriundos, resultantes da situação de enchente que nós tivemos agora desde o mês de maio do último ano, assim como Santa Bárbara de Anarrec, mais atrás ainda, que é a região do Recanto das Cascatas, um loteamento lá que, inclusive, conversava com o vereador Aldonei Machado há alguns dias sobre a necessidade de uma atenção mais específica do poder público, e que já vem fazendo ali há alguns anos, né, vereador Aldonei? O senhor, inclusive, foi um dos que levantaram essa demanda, essa bandeira lá, e também fomos lá para atender a população nesse sentido. Da mesma forma, Diamantino, bairro Cruzeiro, Vila Leão, Nossa Senhora das Graças, o Esplanado, São Caetano, São Vítor, entre tantos outros. E também eu destacaria aqui a importância da zona oeste da nossa cidade, né, onde nós também estamos atendendo alguns presidentes de bairro naquela região, especialmente do bairro Desvio Risso, já propondo algumas coisas ao Executivo no que diz respeito à revitalização de áreas públicas, para que as crianças, especialmente, vereadora Sandra Moreira, tenham acesso naquela região ali, né, uma região tão rica no aspecto populacional, econômico, a região do Desvio Risso, comércios, etc., e afins. Então, acho que é importante a gente dar também visibilidade, dar ênfase no que diz respeito ao esporte, ao lazer, à condição de bem-estar das pessoas nesta região. E este elo com os presidentes, melhor dizendo, e as lideranças de bairro, é muito importante porque, às vezes, eles conseguem minimizar, né, ou melhor dizendo, pegar aquele problema que é mínimo, que nós não estamos vendo, que muitas vezes está lá dentro da casa do morador e nós não temos acesso à situação, mas, às vezes, o presidente do bairro está mais próximo ali, é um elo que é feito e isso é reportado a nós, e assim a gente pode ser voz para esta região. Inclusive, faço um apelo aqui a UAB, e o presidente Lucas já tem falado sobre isso, a importância de a casa estar nos bairros, mas que a própria União das Associações de Bairros se aproxime desta casa também,
nos demandando essa participação, essa interlocução com o poder público, para que nós possamos ajudar e cumprir, de fato, o papel que nos colocou e nos trouxe até a esta casa. Um outro tópico importante também que eu gostaria de salientar, e nós estamos aqui, coincidentemente, no dia onde nós votamos a frente parlamentar proposta aqui pelo colega de bancada, vereador Bortola, foi um ofício que nós encaminhamos ao deputado Guilherme Pazin, deputado estadual da nossa bancada Progressistas, aqui do Rio Grande do Sul, solicitando, intercedendo a ele, para que nós possamos adquirir um caminhão de autobomba tanque e resgate, conhecido como a BTR, e também um caminhão autotanque para o 5º Batalhão de Bombeiro Militar aqui da nossa cidade. Só para os senhores terem uma ideia do número, volume de ocorrências, por ano são cerca de 3.000 as ocorrências que o nosso batalhão aqui de Caxias atende. E nós temos aqui também uma situação complexa, que é o fato de nós termos um relevo de serra, que demanda mais o esforço mecânico dos caminhões, existe um consumo mais elevado de combustível, por óbvio, e esse desgaste mecânico significativo nos caminhões de combate a incêndio acaba também ocasionando com que nós ficamos num déficit constante, porque além de atender Caxias, que é absurdamente grande, segunda maior cidade do estado, capital da Serra Gaúcha, entre as 50 maiores do país, nós temos que atender outras cidades também, das quais Caxias se torna referência. Então, eu oficiei ao deputado Guilherme Pazin, em reunião com ele na segunda-feira desta semana, encaminhamos o ofício para que ele possa interceder a favor de Caxias do Sul, a favor do nosso batalhão, no que diz respeito a isso lá na Secretaria de Segurança Pública e também no Comando Geral do Corpo de Bombeiros. E vejam, no momento, o Corpo de Bombeiros de Caxias conta com apenas 4 caminhões do tipo autobomba tanque, e sendo que 2 possuem mais de 10 anos de uso, o que já compromete a operação e a eficiência. Isso dito pelo próprio Coronel Batista, que nos demandou isso, nos solicitou e encaminhou essas informações. Além disso, o município também não possui caminhões do tipo autotanque, que é o equipamento fundamental para o suporte de água em incêndios, principalmente em situações que envolvem grandes proporções. Obviamente, deixar claro aqui que nós temos na nossa cidade a escada Magiros, que alcança aí 40 metros. Porém, para que essa escada tenha sua efetividade, precisamos de um caminhão-tanque com a capacidade também de água suficiente para poder alimentar essa escada. Me parece, salvo engano, que um caminhão ele tem uma duração de 1 minuto e 30 no máximo, quando no máximo da sua vazão é a duração que o caminhão consegue demandar de água. Então, 1 minuto e 30 não se consegue fazer muita coisa. E aí, nós considerando pertinente isso, encaminhamos este ofício ao deputado Guilherme Pazin. E também, de igual forma, além de tudo isso, vale ressaltar que o 5º Batalhão de Bombeiro Militar também tem a responsabilidade de atender a Rota do Sol, que torna mais grave a situação. Uma declaração de líder, senhor presidente. Uma parte, vereador Caleb. De imediato, vereador Bortola. Vereador Caleb, parabéns pelo tema e pelo esforço de início de mandato. Aí a gente sabe que é bastante corrido para todo mundo e ainda tem que despender o tempo aí a Porto Alegre e atrás de recursos, mas é mais que necessário, então por isso lhe parabenizo por essa pauta. Importante ressaltar que justamente por esse tempo desse caminhão em específico, o que ocorre? Por diversas vezes, o Corpo de Bombeiro Militar, o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, aqui de Caxias do Sul, tem que solicitar apoio dos caminhões do SAMAI para fazer o reabastecimento e até mesmo, se for um incêndio de grandes proporções, tem que solicitar esse apoio do próprio SAMAI. E o SAMAI, de pronto, sempre atende. Essa é a parte boa. Então, nada mais justo que essa pauta aí, conte conosco para que a gente se some e realmente consiga trazer esse novo caminhão para o 5º Batalhão de Bombeiro Militar. E também aproveitando, parabenizando o comando do Tenente Coronel Batista, que é uma pessoa inigualável, incansável nas demandas e nas pautas do Bombeiro Militar. E tem mais uma pauta em específica, que é o aumento de efetivo do Corpo de Bombeiro Militar, porque ocorre, e aí eu peço somatória aí do máximo de número de vereadores possíveis, que nem a gente fez para conseguir os 100 novos policiais militares. Essa Casa Legislativa teve uma participação importantíssima, mas, em especial, agora, para o Corpo de Bombeiros Militar, nós temos que fazer essa mobilização, porque, infelizmente, nós temos 5 quartéis, Corpo de Bombeiros em Caxias do Sul, e nem todos ficam abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A exemplo do Risso, a exemplo do Cruzeiro, enfim, e até mesmo da Zona Norte, que essa Casa Legislativa, na última legislatura, batalhou tanto através, e que quem capitaneou foi o vereador D'Ambros, mas que batalhou tanto para a abertura, e foi aberto, mas infelizmente não fica aberto todo esse período.
Eu agradeço, vereador Caleb, pelo espaço e de imediato já solicito uma declaração de líder do Progressistas, senhor presidente. Obrigado, vereador Bortola. Sua parte, vereador Iago. Tentar ser breve, só te parabenizar e dizer que dá orgulho. Estudei contigo na faculdade, eu era mais da turma do fundão e tu lá da frente, era mais aplicado. E também eu vejo que tu é genuíno no que faz, porque nos intervalos da FSG fazia uma roda de violão ali e orava com o pessoal, coisa que a gente não vê nos dias de hoje. Então, te parabenizar. Obrigado, vereador Iago. Segue declaração de líder pelo PP, vereador Caleb Garbim. Obrigado, presidente. Um aporte, vereador. De imediato. Só trazendo um dado aqui, o SAMAI ele tem um termo de cooperação em apoiar o Corpo de Bombeiros dentro do município de Caxias do Sul, com um caminhão de transporte de água de 5.000 litros. É muito pouco, correto, muito pouco. Então eu fui visitar lá o Coronel Batista e ele solicitou também para a gente verificar e não evitar esforços para adquirir esse caminhão de transporte de água para manter os trabalhos do Corpo de Bombeiro. E outra coisa, não menos importante, é que se ocorre um incêndio fora do município de Caxias do Sul, o SAMAI não vai, porque ele é do município. Então a gente tem esse problema técnico que a população lá na ponta da linha necessitaria, né? Que o nosso Corpo de Bombeiro faz apoio para as regiões circunvizinhas. Perfeito? Obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon, também vereador Iago, vereador Bortola. De fato, são importantes as demandas e os encaminhamentos. Vejam que, uma simples fala aqui, nós já levantamos tantos vereadores que se preocupam também, além daqueles que, obviamente, não se manifestam aqui nesse instante, mas que também eu sei que se preocupam com essa pauta, porque isso transcende questão partidária, ideológica, isso tem a ver com proteção, com segurança da nossa cidade. Ainda sobre esse fator, também em conversa com o deputado Guilherme Pazin, nós conversamos sobre o Fundo de Reequipamento dos Bombeiros, que é o FUNREBOM. Alguns talvez já ouviram falar sobre isso. Em 2021, esse fundo acabou sendo transferido para o Fundo Especial de Segurança Pública, o FESP, e a partir de então, a corporação local ela perdeu a autonomia da gerência desse recurso. A gerência e a aplicação, obviamente, né, que eram destinados aí ao Fundo Municipal, e acaba impactando diretamente porque quem conhece é o comando local, né, o batalhão conhece as demandas. E uma vez que esse fundo agora está na segurança pública, quem delibera sobre ele é o comando geral, que muitas vezes dificulta essa interlocução, a celeridade processual para que o fundo seja encaminhado para Caxias do Sul, onde nós temos tantos problemas e tantas demandas aqui na nossa cidade. A exemplo das plaquetas, né, diria isso entre aspas, as plaquetas que são colocadas nos desfibriladores em situações de emergência e urgência, que cada vez que é utilizado tem um custo de aproximadamente R$1.000 o par. E veja, ela não é reaproveitável, então ela não é reutilizável. Então nós temos um problema. Cada vez que se utiliza em um paciente, alguém que está em atendimento, por uma questão de saúde, de contaminação, isso tem que ser descartado de imediato. E aí tem que usar de novo um outro par, e cada vez que acontece essa operação, o custo é de R$1.000. Então, é muito importante nós darmos ênfase à necessidade de Caxias do Sul voltar a ter esse fundo, assim como os demais quartéis aí do nosso estado, para que nós possamos gerir aqui, o comando local possa gerir, porque o comando local nada melhor do que ele, que conhece e sabe das necessidades do nosso município. E para finalizar a minha parte aqui, presidente, eu só gostaria de mencionar também um requerimento importante que nós protocolamos na última semana, no dia 30 de janeiro, que diz respeito ao requerimento à instalação da Frente Parlamentar Evangélica na nossa cidade. Protocolei este requerimento e acho que é importante dar ênfase a esse assunto, tendo visto que nós temos aqui pelo menos mais 2 colegas vereadores que são cristãos também, cristãos evangélicos, e tantos outros que são cristãos católicos, né, que professam também a fé em Jesus Cristo, os valores, princípios bíblicos, aquilo que nós acreditamos como norma de fé e prática. E lembrar que Caxias do Sul tem cerca de 60.000 pessoas que professam a fé cristã evangélica. Então, essa população não é uma população pequena, é uma população relativamente grande, dadas as proporções do nosso município, e nós precisamos valorizar aquilo que já está sendo feito pela igreja. Inclusive, lembro de uma reunião, uma espécie de audiência que o vereador Pedro promoveu há alguns dias, inclusive importantíssimo, junto com o presidente desta casa, onde foi dado essa abertura, né, de maneira oficial. Obviamente, a casa sempre esteve aberta em todas as presidências já passadas, mas sempre importante no início do ano legislativo nós darmos ênfase a isso e abrir este espaço, essa oportunidade a todas as religiões. O Estado é laico e, pelo fato de ser laico, não é ateu. Simplesmente o Estado não tem uma religião oficial, mas deve dar espaço para que todas
as religiões convivam de maneira pacífica. Então, ao propor esta frente parlamentar evangélica, a minha ideia não é restringir o debate e nem o acesso a somente cristãos, até porque seria incoerente nós, em três, fazer uma frente parlamentar evangélica. Nem vir para essa casa para ser votado não viria, né? Precisamos de 8 assinaturas. Mas é abrir o espaço aos moldes do que existe já no Congresso Nacional, onde católicos fazem parte, espíritas fazem parte, pessoas que simpatizam dos mesmos valores que os nossos, no que diz respeito aos princípios que norteiam a sociedade. Afinal de contas, nós estamos numa sociedade que é berço dos valores judaicos cristãos, né? Nós estamos no Ocidente, o Ocidente reverbera esses valores. Então, dado este fato, eu também quero trazer ênfase nisso, em momento oportuno virar para casa essa votação, e também sempre enfatizando que o nosso interesse com tudo isso é a promoção da dignidade das pessoas. Vereador. De imediato, vereador Fantinel. Vereador Caleb, obrigado pela parte, obrigado pela sua pauta. Queria só lembrar o senhor que todas as vezes que teve o Dia do Evangélico aqui na Câmara, sempre fui eu que organizei a casa e preparei o local aqui para receber o pessoal aqui, e sempre foi bem-vindo e sempre será bem-vindo, né? E a fala do senhor condiz com meus pensamentos. Não importa se você é evangélico, mas se você é cristão, você faz parte de uma família. E fazendo parte dessa família, a gente tem que se abraçar e fazer o trabalho juntamente. Conte comigo nessa sua caminhada. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Exatamente. Inclusive, eu lembro da época que eu e o vereador Pedro Rodrigues fomos homenageados, inclusive, nesse Dia do Evangélico, né, vereador Pedro? Não sei se foi nesse último ou no anterior, não me recordo agora, no último, senhor. E eu lembro que nós somos homenageados justamente neste evento que celebra as lideranças evangélicas da nossa cidade. E o meu tom, o meu diálogo é justamente em cima disso, nós darmos valor àquilo que já é feito, reforçar aquilo que ainda está em déficit, até porque nós temos que lembrar. Agora eu vou falar com muita propriedade disso, nós arrecadamos, inclusive está aqui a minha própria tia, assessora do deputado federal Osmar Terra, que liderou junto comigo essa frente de arrecadação de donativos. Foram quase 500 toneladas que nós arrecadamos, né? Mil toneladas, quase 1.000 toneladas, vejam. 1.000 toneladas de donativos, entre os quais estão alimentos, roupas, equipamentos de primeiros socorros. Inclusive, lembro que o vereador Daniel Santos também esteve lá conosco, nos ajudando a conhecer a estrutura. O vereador Iago também esteve lá. Não sei se mais algum esteve, foi ali na Bill One Church, no bairro Floresta. E eu falo isso com humildade, mas mostrando que a igreja ela tem um poder muito grande, um potencial muito grande de atuação, assim como a igreja evangélica também é a igreja católica. Então, nós queremos dar ênfase a isso, dar o devido respeito, a devida valoração a tudo isso, e lembrando também que dentro dessa frente parlamentar, obviamente, os princípios de valorização à família, de valorização à vida, de valorização e proteção dos pais com relação aos filhos e dos filhos com relação aos pais, para que nós tenhamos uma sociedade harmoniosa, em boa convivência. E acho que é importante a gente pautar esse tema aí, e no devido tempo vai vir para esta casa para nós conversarmos. De imediato, vereador Pedro Rodrigues. Quero parabenizar pela frente, pela criação. Certamente, no momento oportuno, nós vamos estar votando sim. Sou parceiro, né? E no assunto que você estava falando da contribuição das igrejas, né? Nós ali do nosso setor do Serrano e setor Fátima, ali a gente conseguiu uma carreta de donativos. Então, dá os parabéns para todos os envolvidos, né? E falar também da importância, quando se fala de a comunidade cristã, evangélica, cristã, enfim, segundo o último censo, cristãos aqui no nosso município em torno de 85% da população, né? E um projeto, para ele ser público, ele tem que atender a todos ou, no mínimo, a maioria, né? Exato. Obrigado, vereador. De nada, com certeza. Então, são vários pensamentos que nós abrimos aqui nessa oportunidade. Ainda é muito primária a discussão, a gente vai elaborar, vai sentar, conversar sobre isso. Mas importante é celebrar a diversidade e eu também agradeço ao presidente Lucas, que tem feito isso aqui já desde o início da sua presidência, dando abertura e espaço devido para todas as manifestações, todas as profissões de fé dentro da nossa cidade. Agradeço o espaço e um bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pela referência, vereador Iago, vereador Caleb Garbim. Em declaração de líder... Presidente, uma questão de ordem anteriormente. Pois não, vereador Caleb.